Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade com o grande Rui Miguel Tovares, que hoje nos vai levar ao American Dream, vestido a Sporting Clube da Covilhã. Roubei-te a camisola. Que transitou da semana passada, porque nós gostamos muito deste clube. É verdade. Gostamos muito do estádio. Isto é Santos Pinto. Santos Pinto. Sim, sim. E gostamos também aqui desta camisolinha que tu me emprestaste do Juan Cuadrado. Juan Cuadrado, sim. Isto é da Colômbia, não sei qual é que é a competição, não me lembro. Mas é uma Copa América. Mas eu confesso-te uma coisa, só a vesti porque queria falar do René Higuita. Apeteceu-me falar do René Higuita um bocadinho hoje. Fala, bora. Comecei a imaginá-lo na Covilhã, a driblar avançados, a perder a bola e vesti-me assim. Bem, mas agora mais a sério, hoje o nosso programa é interessante porque estamos aqui a viver uma fase... Custa-nos dizer isto, mas a verdade é que o Messi e o Cristiano Ronaldo estão a acabar as suas carreiras. Os dois dominadores do futebol mundial nos últimos 15 anos. Sim. O Ronaldo está a jogar na Arábia Saudita. Infelizmente, permite-me dizer isto, o Messi vai chegar para os Estados Unidos da América. Eu preferia tê-lo no Barcelona, naturalmente. Sim. Para usufruir mais um bocadinho dele. Mas a verdade é que este movimento que agora estamos a assistir, de busca de Eldorados, Sim. aconteceu um bocadinho, se calhar de forma diferente, mas também com algumas semelhanças, nos anos 70. Sim. E era disso que querias falar hoje. Sim, era com base neste verão pouco comum de saídas de jogadores míticos, não é? O bolador Benzema sai do Real Madrid para ir para a Arábia, treinadores também, e vamos ver que isto ainda não acabou, portanto... Estamos a começar, não é? Estamos a começar. Estamos a assistir a uma nova vaga no futebol da Arábia Saudita. Porque digo futebol porque a Arábia Saudita já tentou expandir os seus negócios para o golfe e para o ténis também. Fórmula 1 também, não é? Sim. Portanto, também acolhe uma das corridas sim. do grande circo. Sim. E pronto, estamos a ver Eu não posso dizer nada da Arábia porque nunca lá tive. Das duas vezes que tentei, não consegui porque era preciso uma autorização de alguém de lá. E esse alguém de lá teria que estar também devidamente autorizado por outro alguém de lá mesmo. E, portanto, era muito complicado. Acho que a primeira vez foi para entrevistar o Carrilho. Acho que o Carrilho tinha ido para lá depois de Sporting e Benfica. E podia ser uma boa entrevista. Mas era muito complicado porque, para além do sim do Carrilho, era preciso ter o sim do clube. E o clube queria ter queria saber muito mais coisas do que devia, não é? Isto é uma reportagem, é uma entrevista. E pronto, aí também tirou-me logo o entusiasmo. A segunda vez, já não me lembro, já nem sei se foi por causa de Jorge Jesus, não me lembro, sinceramente. E também bati à porta de Jorge Jesus, tudo porreiro, não é? Só que o problema era o clube. Uhum. Curiosamente, não sei se era o mesmo, já não me lembro. Sei que... Começa por Al, de certeza absoluta. Al fechado. Al fechado. Sei que... O Jorge Jesus agora vai para o Al Hilal, é isso? Não, Al Ittihad, não é? Al Ittihad acho que é o do Nuno. O do Nuno? Ok. Mas posso estar a baralhar tudo. Porque já agora... Não, mas eu sei que o Jorge Jesus, quando lá esteve, portanto, voltou a um clube onde já esteve, não é? Uhum. E onde perdeu o campeonato para o Rui Vitória, curioso. O Rui Vitória. Mas não sei qual é que era o clube do Rui Vitória. Não me lembro, pelo menos. O meu desinteresse em relação à Liga da Saudita, portanto, profissionalmente, terá que ser tratado de uma forma profissional. Sim, claro. E rigorosa. Mas o meu interesse pessoal vai continuar a ser nulo. Sim, claro. Não tenho qualquer interesse de seguir a Liga Saudita, a não ser, obviamente, por obrigações profissionais. Sim, eu percebo-te. Mas o que eu queria chegar é, estamos em 2023. Na altura do Carrilho e do Jesus, foi quê? Há 5 anos? Menos? Talvez, 5, 6 anos, sim. E pedir autorização a alguém para um país, pronto, causa confusão. Sei que agora há mais abertura, não sei. Sei através das notícias. Mas causa-me confusão que no século XXI haja países ainda assim. Também é verdade, por exemplo, em 2009, quando fui à Hungria, achei piada porque saí do aeroporto e já estava na rua. E tive aquela sensação
de ter ido ao supermercado, não é? Então, já estou na rua, tipo, não passei por passaporte. Já não me lembrava que a Hungria estava dentro da União Europeia, portanto, em Budapeste. Fui ver o Hungria 0 Portugal 1, do gol do Pep, qualificação para o Mundial 2010. E pronto, isto para falar de facilidades e dificuldades, barreiras imensas que há para entrar em países. Na Arábia encontrei 2 vezes barreiras e tirou-me o entusiasmo. Agora, que é um país que nos interessa porque foi lá que fomos campeões mundiais a primeira vez em... 89? A primeira vez, não. A primeira vez em tudo, né? Sub-20, sub-17, em tudo. Em 89, portanto, Riad há de ser sempre uma cidade que nos trará memórias saudáveis. E sim, eu quando pensei neste programa contigo foi, e por que não lembrar os anos 70, que também foi esquisito, o nascimento, esquisito no sentido, para que é que os americanos querem agora com o futebol? Não estão contentes lá com o seu futebol. Mas não, lançaram uma liga norte-americana, cuja sigla é a NASL, e North American Soccer League. E envolveu imigração portuguesa da pesada, porque há um ano, em 75, por exemplo, que Simões e Eusébio saem para competir em Boston. Era o Boston Minutemen, e era curioso. Porquê? O Simões recebia $1.500 por jogo e o Eusébio 2.000. Portanto, o contrato foi logo assinado. O Simões saiu do Benfica campeão, capitão e campeão em 75. O Benfica ganhou ao União de Tomar 3-1, se não me engano, na última jornada, foi campeão, e aí ficou decidido que era o último jogo do Simões do Benfica, muito embora faltasse ainda disputar a Taça de Portugal. Mas o Simões não quis, e então chegou a um acordo com o presidente, o Borges Coutinho. O último jogo seria o último do campeonato, foi aplaudido pelo Estádio da Luz, imensamente aplaudido, e retirou-se para Boston, onde iniciou uma carreira bastante proveitosa, financeira e também desportivamente, porque foi jogador e foi treinador também lá. E portanto estamos a falar de um campeonato que viveu o seu período áureo nesses anos 70, porque de repente era o Eusébio, depois era o Beckenbauer, depois foi o Pelé no Cosmos. Portanto, Carlos Alberto também jogou lá. Carlos Alberto, o Seninho do Porto, depois de marcar 2 gols em Old Trafford. No Manchester United 5, Porto 2, mas o Porto passou porque tinha vencido 4-0 nas Antas. E algum produtor da Warner Bros. Gostou do Seninho e foi o próprio Pelé a ligar para o Seninho a dizer: nós queremos-te, vamos fazer tudo com o Porto para te desvincular e tu viste para nós. E o Seninho foi campeão no Cosmos, foi campeão no último ano da NASL em 84, porque depois do Pelé, de facto, a NASL caiu em matéria de receita, de espectadores, de marketing. Foi mesmo extinta nesse ano, então? Foi, 84. 84. E depois só voltou em forma de 96. MLS, como em 96. Durante 12 anos não houve um campeonato profissional nos Estados Unidos. Nada. E os Estados Unidos vão ao Mundial 90 em Itália, e se fores ver a caderneta... Havia ligas quê? Universitárias? Não, é US Federation. Portanto, os jogadores eram da federação. Ok. O Tony Meola, por cá... Não havia uma competição interna organizada no país, digamos assim. Sim. Oficial aos olhos da FIFA, não. Curioso. Yeah. E qualificaram-se mesmo assim para o Mundial 90. Sim. Em 94 também, mas aí já eram anfitriões, portanto não se qualificaram, já lá estavam. Sim. E depois nasce a MLS para ver se... E achas que aliás, não pode ser coincidência, eles organizam em 94 o Mundial e é nesse ano, portanto logo a seguir, que se prepara que a MLS exatamente. Portanto, teve influência também, naturalmente, dessa onda de entusiasmo do Mundial. O boom foi brutal, não é? Em matéria de assistências. Sim, o estádios gigantes. Sim. Uma adesão popular muito grande também. Os estádios notas, não é? Havia poucas cadeiras vazias e havia ruído, não é? Sim. Portanto, eu adorei esse Mundial. Também Foi fantástico. Também eu. Rui, a partir de 96 até hoje, a MLS tem sido realizada de forma ininterrupta? Sim. Continua? Sim. Continua, mas pronto, imagino que os americanos teriam outra ideia
E mesmo nós, muitas vezes, em conversas com amigos, toda a gente diz, tu vais ver os americanos daqui a uns anos, quando se dedicarem ao futebol, porque é um país com muita gente, né? É claro, é como a China, como a Índia, é claro que também os Estados Unidos têm outro tipo de organização e desportivamente é uma nação muito forte e de 4 em 4 anos, nos Jogos Olímpicos, nós notamos isso em várias modalidades. É um país muito, muito completo, muito eclético. Mas no futebol é preciso outro tipo de ciência. É preciso mesmo estar lá. Mesmo assim, os Estados Unidos, se não me engano, foram aos quartos de final de 2002. Eliminaram Portugal na fase de grupos. Ou melhor, ajudaram a eliminar Portugal na fase de grupos. Ganharam ao México nos oitavos e depois foram eliminados pela Turquia, se não me engano. Nos quartos de final de 2002. Não, espera aí. Então, não, pela Alemanha. Não foi com o gol do Ballack? Acho que foi a Alemanha. Alemanha, Estados Unidos. Tu estavas a falar e eu recordo-me perfeitamente de estar a ver sozinho na cozinha na minha cozinha. Portanto, fui remetido para a cozinha. A família estava na sala a ver outra coisa qualquer. Um jogo no Mundial 2014, um jogo fabuloso. Estados Unidos-Bélgica, que vai para prolongamento. Sei. E a Bélgica acaba por afastar os Estados Unidos. Sim. Sabe qual é o jogo? Eu fui ver nesse dia, ao Itaquerão, Argentina 1. No mesmo dia. Suíça 0, gol do Di Maria no último minuto do prolongamento. Pronto, então não terás visto esse jogo? Não vi. Pronto, Não foi vi. grande jogo. Grande jogo. Eu comecei a vê-lo com algum desinteresse, tipo, deixa eu ver o que é que isto dá. E fui ficando. Sim. A Catarina, a minha esposa, olha, ainda estás a ver os Estados Unidos-Bélgica? Estou, e agora vai a prolongamento. E ela, mais 30 minutos. E achei que na altura que os Estados Unidos tinham uma seleção muito interessante. Sim, claro. E também jogaram com Portugal nesse Mundial, empataram 2-2. Exatamente, estávamos a esquecer disso. E sofreram um gol nos descontos. Estávamos a esquecer disso. Varela de cabeça. Portanto, Rui, mas estávamos aqui a falar sobre... dos anos 70. De facto foram anos dourados, porque os Estados Unidos, como país, aquelas cidades mais míticas, Los Angeles, Nova Iorque, viveram uma segunda juventude em matéria de abertura de discotecas, de vida noturna. Cresceu, houve ali um conjunto de situações que fez com que os Estados Unidos fossem o centro do mundo e futebolisticamente também o era. E lá está. A contratação do Pelé, do Beckenbauer, portanto, de jogadores que foram campeões do mundo e eram figuras nos seus países, fizeram da NASL uma competição bastante interessante e tinha nos seus estádios uma média ultrapassar os 20 mil espectadores. Não está mal para um país que 10 anos antes não ligava nenhuma. Uhum. Mas estávamos a falar, era do Senin, que foi campeão no Cosmos e depois foi campeão no último ano no Chicago Sting, 84, Chicago Sting. Chicago Sting é muito bom. Sting, yeah. E o curioso é que o primeiro campeão português na NASL e o único a marcar um gol na final, a final essa que tinha a designação de Super Bowl, foi o Eusébio, em 76, numa equipa chamada Toronto Metro Croatia. Ponto número 1. Okay. Era uma equipa canadiana, né? Toronto. Portanto, foi uma equipa canadiana campeã de uma liga norte-americana. Muito interessante. Já aconteceu também na NBA. Verdade. E no tempo recentemente os Raptors. Isto é para ver a dimensão do feito. E depois era Metro Croatia, porquê? Porque o clube tinha sido refundado por jugoslavos, né? Na altura era a Jugoslávia, mas eram croatas, jugoslavo-croatas. E então, mais de metade da equipa acabava em hits. O próprio Eusébio fazia muitas graças sobre isso, porque parecia que a equipa tinha sido formada nas páginas amarelas, que o presidente tinha ido às páginas amarelas da Jugoslávia. Olha, tu vens, e juntou-se ali uma malta engraçada com o Eusébio. O Eusébio, nesse ano, para além de ser número 10 e capitão, ajudou a pagar ordenados em atraso. Os próprios jogadores croatas dizem isso, que o Eusébio, para além de ser uma referência de balneário que toda a gente olhava para ele, para além de ser profissional dentro de campo, e eu ressalvo este dentro de campo, porque é um pormenor engraçado dos jogadores de então, dizerem agora o que se passou há 50 anos, mas é curioso. Pronto.
E o Eusébio, nesse Super Bowl, leva a equipa à final, o que é altamente improvável. Curioso, o comentador oficial da competição que passava na televisão, não dizia Croácia, era Toronto Metro, só. Portanto, lá está aqueles problemas que os americanos sempre tiveram com alguns países, há aqui algum desequilíbrio. Portanto, não podia dizer Croácia. Na final, a equipa do Eusébio ganhou aos Minnesota Kicks 3-0 e vais ver o golo do Eusébio e é um livre direto ao Eusébio, espetacular. A bola vai mesmo assim ao ângulo e é curioso quando vais ao Wikipédia ver, a Wikipédia bebeu do site da Nasl. Sim. Os minutos dos golos vêm acompanhado com os segundos. É giro. Tal como os cartões amarelos e os vermelhos, claro. É giro. É 40 minutos, 39 segundos. Portanto, é mesmo americano. Porque no hóquei sobre gelo também é assim, os golos é minuto e segundo. E tem as últimas duas, os últimos dois intervenientes do gol. No hóquei no gelo. O assistente e o marcador? Não. Ou o pré-assistente e o assistente? É isso. Quando se justifica, não é? Ok. Há essa relação. É muito interessante os americanos terem feito isso desde os anos 70. Portanto, o Eusébio é de facto também aí é uma referência incontornável como autor único português a marcar um gol numa final do campeonato norte-americano, Rui, a garantir a vitória. O George Best não andou por lá também? George Best andou por lá e tem uma história hilariante. Uma não, tem várias. Aquela do bar? Não, então, porquê? Diz-me. Não sei. Eu tenho ideia que é uma história, e eu acho que só pode ser dos Estados Unidos. Ele vivia numa vivenda em frente à praia, mas ele acabava por nunca conseguir chegar à areia, porque entre a casa e a praia havia um bar. Ele dizia, eu acabei por nunca pôr os pés na areia porque havia um bar daqueles 25 metros e eu ficava sempre ali atrelado. Pois, é possível. Opa, estou a contar isto com 95% de certezas de ter lido isto ou ouvido isto num filme, num documentário. A história que eu sei, as histórias que eu sei vêm de uma figura que falámos na semana passada, o António Simões. Porque o António Simões, já aqui falámos, jogou e treinou e foi adjunto de uma equipa. Agora não me lembro do nome dessa equipa. Nem sei onde é que era, não sei se era no Texas. Agora estou a confundir. Podes ir falando, Rui, que eu pesquiso aqui rapidamente. Claro. E então era o Simões era adjunto e o treinador principal era o guarda-redes do Manchester United naquela famosa final de 68. E o guarda-redes, o Alex Stepney, defende aquele remate do Eusébio no último minuto. Remate esse que podia mudar o rumo de tudo. Porque estava 1-1 em Wembley, no último minuto seria 2-1 para o Benfica, não haveria prolongamento esse em que o Manchester ganhou 4-1. Portanto, o guarda-redes desse Manchester era o treinador principal e o adjunto era o homem que fez a assistência para o Eusébio nesse jogo. Portanto, era o Stepney e o Simões. E o que é que eles tinham nessa equipa? Rui, terá sido, desculpa interromper-te, Austin Lone Stars? Não. No Austin, Texas. Las Vegas Americans? Não, também não. Phoenix Inferno? Não, isso também não. Inferno. São as equipas que ele aparece aqui no 00 como treinador adjunto. É? Pode faltar alguma coisa, obviamente. Portanto, Phoenix Inferno, Las Vegas Americans ou Austin Lone Stars. Não tenho ideia de nenhum desses. Como jogador, ele passou Boston Minutemen, San Jose Earthquakes, é. New Jersey Americans, okay. Dallas Tornado, sim. Detroit Lightning, Chicago Horizons e Kansas City Comets. Ok. Opa, ter estas equipas no currículo é extraordinário, não é? Não tenho ideia nenhuma dessas equipas, mas a história é engraçada porque o Simões tentou não, e conseguiu levar o Vítor Batista. E conseguiu levá-lo? Conseguiu levá-lo. O Vítor Batista só tinha uma ambição, era ter um Corvette. Conseguiu ter o Corvette. Não durou muito tempo, porque espatifou o Corvette. E quem é que estava nessa equipa? George Best. Estás a dizer-me que Vítor Batista e George Best conviveram na mesma equipa. Foram colegas de equipa? Por um jogo só.
E esse jogo foi em Seattle. Seattle Sounders 3, a equipa, não me lembro do nome, 0. Ui, isso é maravilhoso. E o jogo está na internet. Um resumo alargadíssimo, 50 minutos. Eu terei fotos desse 11. Foram os dois titulares, o Vitor e o George Best. Sendo que o Best está em midfielders e o Vitor Batista está em forwards. Portanto, se não me engano, o Vitor Batista é o número 12 e o Best é o número 11. 3-0, o Vitor Batista tocou muito poucas vezes na bola, muito poucas vezes, e o George Best sempre que tocou nunca jogou simples, sempre a tentar furar e raramente conseguiu levar a água ao seu moinho. Lá está a água. Não dava, não é? Tanto George Best e Vitor Batista jogaram uma vez juntos na América. Isso é maravilhoso. Eu desconhecia completamente. Não, e quem me contou isso foi o António Simões e sabia que tinha sido em Seattle. Porquê? Porque o treinador, na palestra, disse qual é que era. Olha, nas bolas paradas, nos livres, a barreira tem que ser constituída por estes jogadores. Vitor Batista. Eu não faço barreira. Na ficha do 0-0, o único clube americano do Vitor Batista é esse. San Jose Earthquakes. Terá sido? É possível. Sim. Está aqui. Um jogo só ainda por cima. 2, não, mas foi 1. Portanto, pode ter feito 1 com o George Best, não é? Talvez o Vitor Batista tenha feito 2 e 1 com o George Best. Eu tenho ideia que é possível. Mas ele, na palestra desse jogo, recusou-se a fazer parte da barreira. Não quis fazer parte da barreira. E o Simões, vá lá, o Vitor, é o primeiro jogo e tal. Não faço parte da barreira. Pronto. Portanto, já tinha destruído um Corvette. Meu Deus. E recusou-se a fazer parte da barreira. Foi um jogo de sentido único. Os Seattle eram muito mais fortes nesse dia, pelo menos, notou-se. E o Vitor Batista voltou para casa. Portanto, é uma experiência muito curta. Estão eles aqui no plantel. Estão eles, os dois. Pois estão. George Best e Vitor Batista. Como é que eu nunca soube disto, Rui? Como é que eu nunca soube disto? E havia mais um português na equipa. É o Ibrahim Silva. Conhecias? Conhecia através desse jogo. Porque ele faz dupla com o Vitor Batista no ataque. E eu achei estranho. Ibrahim Silva, mas... Um rapaz de Vila Praia de Âncora. É verdade. Um senhor. Sim. Que em Portugal jogou muito no Vitória Sport Clube. Jogou no Benfica. O Ibrahim, sim. 74, 75 e depois no Varzim. E Vianense. Eu lembro-me, tenho ideia dele, ideia de ler nos jornais, ele no Varzim, por acaso. Eu aprendo muito contigo mesmo. É nada. E eu aprendo esquece. com o Simões. George Best, Vitor Batista na mesma equipa. E o Simões foi treinador do Guzi Dink. Incrível. O Guzi Dink jogou futebol, não é? Sim. Na Holanda, em clubes modestos, e depois foi para os Estados Unidos. E foi jogador também do Simões, António. Sim. E o Simões apanhou lá como treinador. O senhor António Simões já dizer histórias maravilhosas do Best e do Vitor Batista. Sim, do Best tem aquelas impublicáveis mesmo. Podes contar só uma que seja publicável? Mais ou menos. Acho que é estilo essa da praia e do bar. É um jogo, implica uma viagem, estão todos no aeroporto, não está o George Best, ligam para casa, atende a namorada que também não sabe do George Best e vão dar com ele num hospital depois de uma noite cheia. Portanto, são histórias deste tipo do indivíduo que já não tinha prazer em nenhum em jogar futebol, porque ele teve prazer em jogar futebol. Também é verdade que após consultas de entrevistas ele ficou, pronto, ele sempre foi bom vivan, não é? Uhum. E sempre foi bastante perseguido pela imprensa por ser bem parecido, por ser um homem da noite, um rapaz da noite. E ele sempre disse que quando os amigos do ataque do Manchester United, Bobby Charlton e Denis Law, se foram embora, ele perdeu o total interesse pelo futebol porque deixou de ter piada. Uhum. No more fun. E estamos a lidar com uma pessoa que por natureza já é diferente, já é excêntrica e, portanto, não podemos acompanhá-lo nesse registro. É impossível tentar entender. Para mim, eu não consigo chegar lá. É muito isso. E pronto, imagino que ele nos Estados Unidos, com aquelas mordomias todas, num ambiente muito descontraído, nada profissional, se calhar, para ele. Porque o clube, claro, tinha regras, treinos e tal, mas George Best, se não fazia isso no auge da fama
e no auge da forma física Sim. em Manchester com o Matt Busby ali a segurá-lo, quanto mais nos Estados Unidos, com sol, com praia, com um bar ao pé da praia. Portanto, o George Best já se apresentou nos Estados Unidos como uma caricatura, e esse jogo em que ele faz com o Vítor Batista, notas, ele até parece a falar antes. Foi em Seattle, dizias há pouco? Sim, jogo? sim, isso foi, em Seattle. E foi esta frescura física do António Simões, com 79 anos. Porque eu também fiquei como tu, Vítor Batista com o Best, sim, jogaram juntos. Também foi novidade para ti, então? Sim. Também foi novidade para ti? Eu sabia que tinham estado menos juntos, mal. mas não sabia que tinham feito o jogo juntos. Aí fiquei, jogaram uma vez só, e uma vez. Então fui, vasculhei e não encontrei nada. E na vez seguinte que tive com o António Simões, perguntei, não me consegue dizer nada? E o António disse, então, já disse, foi em Seattle. Eu, ok, é verdade, Seattle. Então fui ver, carreguei, a caminho de casa. São estas as facilidades do mundo moderno, isso é verdade. A caminho de casa, Seattle, São José Earthquakes, imaginemos. O ano. Lá estão eles. Não, e caiu um resumo de 50 minutos. Não me digas que é este resumo. Não, e não me digas que este resumo traz as equipas. Então, o resumo começa com, estamos aqui em Seattle, portanto, e espetacular. E de repente há uma entrevista ao George Best, uma entrevista mesmo, dentro do campo. Pá. De repente, quando o jogo começa, aparecem as equipas. E como é que era o estilo americano? Era goalkeeping, ou goalkeeper, depois. E o jogo a decorrer, né? Defenders. E quando aparece midfielders, aparece lá George Best. Foto. E depois aparece forwards, Vítor Batista. E depois passei 50 minutos a ver o resumo. Fiquei a ver. O Vítor muito discreto? Muito discreto. Então... E George Best errático. Completamente. E pronto. No resumo, aparece o António Simões no banco ou não? Há uma imagem? Não. Há muito, por acaso reparei que há muitas imagens do treinador do Seattle? Do Seattle. Não sei se aquilo também era uma cobertura regional. Regional, caseira, sim. Portanto, deram mais ênfase ao treinador. Não, do que me lembro, não vi nenhuma imagem para o banco visitante. Mas também, a verdade é que só deu Seattle. Portanto, é normal que a figura fosse sempre o treinador da equipa vitoriosa. Maravilhoso. E isso é uma história... Eu adoro estar contigo, porque nós partimos para este programa e não fazia a mínima ideia que íamos falar. Não, mas nem eu. Eu jogava que era, o Eusébio e Simões, na minha cabeça era isso. Marcou um golo, livre direto. Queria também elevar essa figura. Sim, que não foi só cá em Portugal, lá também teve fama. E de repente, a conversa puxa a palavra, puxa a palavra e deu isto. Senhores telespectadores, já atingimos o topo deste programa, podem desligar a partir de... Não, Rui, antes de passarmos para o Domingo Esportivo, queria só fazer-te uma questão. Até porque nós gostamos muito de olhar para o passado, mas também somos admiradores do Messi, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Claro. Quando soubeste que o Messi ia para o Inter Miami, como é que reagiste? Ou quando soubeste que o Ruben Neves agora ia para a Arábia Saudita, eventualmente, és daqueles que é legítimo, percebo, ou és um bocadinho mais do meu lado de o que é que este rapaz vai para ali fazer? Não, tenho as duas. Nesse caso... No caso do Ruben Neves, é como se fosse um balde de água fria, porque para mim a Liga dos Campeões seria o lugar dele, não é? Porque para mim a competição mais espetacular é a Liga dos Campeões. Embora não goste do formato, nem da ideia, nem do que vem aí daqui a um ano, que é como se fosse uma Superliga, para tentar afastar quem quer alterar o futebol. Mas a verdade é que são essas noites que me trazem magia. E a Liga Asiática, a Liga dos Campeões Asiáticos, não me vai trazer magia nenhuma, seja com quem for. Mesmo que o Messi fosse para a Arábia, não é uma coisa que me puxasse. Não iria para lá. Portanto, é um balde de água fria neste sentido. Olha que pena. Se bem que o Ruben Neves estava numa equipa que não estava na Liga dos Campeões, bem sei, mas estou a dizer, há jogadores que eu gostaria de continuar a ver na Liga dos Campeões e que sei que não vou ver este ano. O Benzema é um deles, não é? O Firmino é outro, e haverá mais, com certeza. Mas também depois olho para o outro lado e penso, ok, isto depois também vai abrir caminho para figuras que se calhar estariam tapadas há já alguns meses ou alguns anos, e vai trazer para a ribalta esses nomes. Espero bem que sim.
Agora, sou como tu, a Liga Saudita não me interessa muito. Houve um grande caudal informativo quando foram para lá o Rui Vitória e o Jorge Jesus, pela rivalidade que apresentaram cá no Sporting e no Benfica, mas mesmo assim também não me interessava minimamente. E agora que já vi um jogo ou dois, menos ainda, porque são jogos muito insonsos, muito enfadonhos, e não sei o que é que isto vai provocar, se vai ser bom para o futebol ou não. Estaremos cá para ver. A verdade é que é uma situação desconfortável do ponto de vista competitivo, desportivo. Mas também esses jogadores também procuram esses mundos porque já perceberam que cá também, por exemplo, o Ronaldo e o Messi já não iam a uma meia-final europeia há 3 anos ou 4. Portanto, há 3 anos, acho eu. Portanto, acho que sentiram também que está na hora de dar outro passo, não é? Sobre o Messi e Estados Unidos fez-me lembrar este programa. Tipo, olha que engraçado, para os Estados Unidos. Aí está um campeonato que se julgava revolucionário na altura, porque ia dar um grande kick à seleção dos Estados Unidos e ao país, e que afinal passaram quase 30 anos e pronto, os Estados Unidos ainda não atingiram uma meia-final do Mundial, por exemplo. Podem ganhar a World Cup, né? Mas não passam daí. São notícias que nos fazem, que nos dão que pensar e que ficamos assim, então, mas porquê? Mas porquê é que vai acontecer? Mas é virar a agulha para um futebol desconhecido e que para mim vai continuar a ser desconhecido porque, lá está, não tenho muito interesse em seguir o ramo-ramo, porque se é verdade que há um jogador ou dois bons, mas falta tudo, não é? Falta tudo à volta. Aliás, isso notou-se. O Ronaldo foi para a Juventus e nem sequer chegou a uma meia-final europeia. Porquê? Porque o jogador não faz a equipa. É preciso ter muito boa gente à volta. E muito boa gente é plantel, é treinador, é diretor desportivo, é alguém que gira a marca, é tudo, não é? Mas pessoas que saibam do fenómeno, não é wannabes. Exatamente. E a Arábia parece-me que está ainda muito atrás nesse campo. Não é pôr o Ronaldo e o Benzema um contra o outro, agora joguem. Não, é preciso. E nem chegamos à parte ainda de colocar em cima da mesa o regime político que vigora na Arábia. Claro. Eu nem cheguei. Nem eu. Eu, de uma forma muito sintética, se me colocares em cima da mesa, este rapaz ganha 1.000 euros mensais e pode vir a ganhar 2.000, eu acho que a vida dele vai mudar. Vai ficar com uma almofada porreira para fazer umas coisas interessantes. Claro. Quando me colocas em cima da mesa, este rapaz ganha 350.000 euros por mês e vai ganhar 1 milhão, de facto é diferente. Mas o rapaz que ganha 350.000 euros por mês, tem dinheiro para 10 vidas já. É verdade. É legítimo que quer ter dinheiro para 20 vidas. Ok, tudo bem. Mas as consequências a mim parecem-me evidentes. No caso do Rubén Neves, mais por ter 26 anos, não é? Pois. Vai ficar estupidamente rico. Milionário, não há dúvida. É quase impossível resistir a isso. Acredito que sim. No lugar dele faria a mesma coisa? Não te consigo dizer. Porque para mim é confortável estar aqui a falar contigo, porque eu não passo da barreira que Exato, claro. anteriormente citada. Obviamente. Sim. Mas, por exemplo, custa-me ver a Luís Castro, que é uma pessoa que eu admiro muito, estou à vontade para dizer isso. Estava a fazer um trabalho apaixonante no Botafogo, a devolver ao clube de Mané Garrincha tudo aquilo que os adeptos queriam há tantas décadas, e vai agora para, nem sei para um daqueles É pau, esse eu sei, é pau, não. E vai deixar de ter dinheiro para 5 vidas para ter para 20. Pronto, sim. É legítimo, perfeitamente legítimo. Sim, isso. Agora, falaste do regime e do modo de vida, não é? Dá que pensar, o modo de vida não é como Europa e América do Sul, não é? ou Ásia ou África. De facto, a Arábia tem é um mundo diferente, tal como é o Kuwait, no sentido em que não há aquela liberdade que estamos habituados, e não há, sobretudo, aquela liberdade no sentido, olha, vou ali ao supermercado comprar uma coisa. Não,
Eles vivem em compounds, não é? Sim, em condomínios. Sim, condomínios, e portanto vivem afastados da realidade. Mas a outra verdade é que o futebol de agora tornou-se, de facto, uma série de compounds, não é? Não há acesso a nada. Nós, jornalistas, não temos acesso a nada porque não nos deixam. Porque os jogadores vivem numa realidade à parte. Sim, completamente verdade. E ali na Arábia vão continuar a viver nessa realidade à parte, mais ricos, mas, acredito, muito menos satisfeitos, porque se não há uma Liga dos Campeões e não há uma Liga Europa, e então? E agora? O que é que fazem a vossa vida? Nós aqui no 00, obviamente, vamos tratar com como deve ser a Liga Saudita, e eu este ano já espreitei como é que se chama o clube? Al Nassr, não é? O do Cristiano Ronaldo? Sim, Al Nassr. Porque nós estávamos a fazer os lives, ou ao minuto dos jogos, e eu ia espreitando de vez em quando passava e estava a televisão ligada. Opa, sinceramente, há erros básicos. Eu acho que mesmo até para o Cristiano Ronaldo, estar em alguns jogos a apanhar futebolistas daquela estirpe, acaba por ser um bocadinho... Acho eu, não sei. É a mesma coisa que teres o Rocky Balboa a lutar contra o Ivan Drago, não é? E depois aparece ali o Zé das Fontainhas, com todo o respeito pelas Fontainhas, que é uma zona muito bonita aqui do Porto. Verdade. Muito mas pronto, é uma opção legítima de carreira, acho que tem consequências. Claro. Principalmente no caso do Ruben Neves, que é um jovem de 26 anos com muito futebol pela frente e que mais cedo ou mais tarde poderia ter dado este passo, sim. Mas... Sim. E atenção, o paralelismo com os Estados Unidos, há aqui um grau de separação que deve ser feita. Os Estados Unidos é sempre sinónimo de liberdade, não é? Claro. E havia uma coisa muito curiosa que o Simões também me contou, porque esse Boston Minutemen de repente não teve dinheiro para pagar ao Simões. Então o Simões fez queixa à Federação, com o consentimento, portanto avisou o Boston, fez queixa à Federação de salários em atraso e entrou logo numa bolsa de jogadores disponíveis. Quem quiser contratar um António Simões fica logo, tem de pagar o que deve e acertar com o Simões o novo contrato. Sendo que o contrato dele neste clube é 1.500 por jogo. E pronto, e o clube ia lá, olha, eu quero negociar e quero pagar a dívida e quero assumir um novo contrato. Isto é muito à frente. Bom, muito à frente. Anos 70. Anos 70. 50 anos depois, estamos a falar da Arábia Saudita, que há poucos anos limitava o acesso a quem quer que fosse. Provavelmente ainda limita, mas... Exatamente. Ruizinho, vamos em frente? É melhor. Senão... Vamos lá. Senão ainda... Bem, nem vou dizer mais nada. Vamos em frente. Domingo Desportivo. Ora, o digníssimo convidado deste Domingo Desportivo é o professor Nel Vingada. Sim. Já falamos aqui sobre Nel Vingada em algumas ocasiões. Já. Não sei... Sim. Outros temas soltos. A última vez que me lembro foi a propósito daquele livre do Mundial Sub-20 entre o Dani e o Bruno Caio. Exatamente. Que foi uma ideia do Nel Vingada. Exatamente. E também me lembro de falar sobre o marítimo europeu dele. É possível. Lembras-te? Sim. Sobre o jogo contra a Juventus. Sim. Não sei se é reboque de algum nome. Alex Bunbury. Se calhar, olha, Alex. Yeah. Mas o Nel Vingada está aqui escolhido por ti, Rui, porque ele foi campeão asiático pela Arábia Saudita. Sim. Em 96, que era um adjunto do Nel, António Simões. Não me digas. Foi, sério? A sério? Sim. E foi uma campanha... Bem, primeiro é um título continental. Tem a sua importância no estrangeiro. Uhum. Não é nada comum um português ter assim tanto sucesso. O Nel já vinha com fama, porque tinha sido o famoso adjunto do Carlos Queiroz, nos 2 mundiais em Riad, na Arábia, e em Lisboa, no Estádio da Luz. E o Nel também tinha sido adjunto do Artur Jorge no Belenenses, por exemplo. Portanto, já tinha os estudos feito. Depois passou para a treinador principal e teve este comportamento exemplar, que é um título muito interessante da Arábia Saudita. Foi nos penaltis, tenho essa ideia, a final foi resolvida nos penaltis. Nunca mais um treinador português conseguiu ganhar uma prova continental. O Carlos Queiroz bem tentou pelo Irão, mas não conseguiu. Em 3 situações, se não me engano, na Taça da Ásia. Também tentou na Copa América pela Colômbia, que tens aí vestida a camisola. Nem de propósito. Não há coincidências? Não há.
Estamos a falar de uma Arábia Saudita que tinha feito bonito, vou falar agora brasileiro, tinha feito bonito no Mundial 94. Ganhou, se bem te lembras, à Bélgica, com aquele gol maravilhoso, claro. Aquele gol maradoniano. Saíde ao Vairan. Ao Vairan, exatamente, nem mais. Nem Na baliza ao Perredome, a caminho do Benfica. Do Benfica. E a Arábia foi afastada na fase seguinte pela Suécia, que na altura tinha o Kenneth Anderson, o pistoleiro, não é? E o Brolin. Mas pronto, isto para dizer que a Arábia estava num período bastante interessante. Foi 96 isso, Rui? Foi, 96, sim. Ok, só para confirmar que eu estava agora aqui a abrir o... Foi em dezembro, se não me engano, não foi? Eu sei que foi assim fora da época, não foi uma competição jogada no nosso verão. Mas tu podes... Estou aqui a ver se consigo chegar a esse jogo, porque não é uma competição. Ora, vamos lá ver. Arábia Saudita. Não vai ser fácil, mas depois o Nel, de facto, fez trabalhos meritórios por cá, em Portugal, sobretudo no Marítimo. E lembras-te bem? Sim, sem dúvida. E era um treinador muito, muito, muito interessante, que tinha ideias muito, muito boas, e como falámos há bocado sobre aquele livro preparado pelo Dani e pelo Bruno Carlos, nasceu da cabeça dele. E atenção, que esse livro, a primeira vez que foi posto em prática foi no Aberdeen pelo Alex Ferguson, em 83, numa competição europeia. Não sei se o Nel Vingada viu esse livro e achou interessante reeditar, mas a verdade é que em Portugal foi ele o pensador desse tipo de... Grande Nel. Depois Emirados Árabes Unidos, nos Emirados Árabes Unidos, não foi? Acho que a final foi nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro, 21 de dezembro. Eu lembrava-me disto. 21 de dezembro. Portanto, pois era, e o treinador dos Emirados? Não vi, por acaso não vi. Vi agora, Tomislav Ivic. Ai, pá, não. Isto agora é grandioso, muito bom. Portanto, Arábia Saudita 0, Emirados 0, Nel Vingada contra Tomislav Ivic, e nos penaltis ganha a Arábia. 4-2 e confirma-se, foi nos Emirados Árabes Unidos. Havia algum jogador da Arábia Saudita que tu te recordes, além do Al Vairan? Havia guarda-redes, o Al-Daea. Al-Daea tinha 24 anos na altura. O melhor marcador dessa prova foi o Al-Gidei, do Irão. 8 golos. Obrigado, claro. Eu queria ver, era meias finais, porque eu acho que meias finais também foram a penaltis. Espera aí, Taça da Ásia, está aqui. Calma. Para ver lá o que é que nosso Nel Vingada fez pela Arábia. Irão 0-0. Sim, Irão 0-0, penaltis 4-3. Nos quartos de final, 4-3 à China. 4-3 à China, e ao intervalo havia 3-2. Depois foi 4-2 e a China reduziu no último minuto. 4-3. Portanto, passa pela China, Irão e Emirados Árabes Unidos nos jogos decisivos. Tinha o Sami Al-Jaber, aquele número 9. Sim, era o melhor jogador. Muito conhecido. O Al-Jaber, sim. O Al-Varain não está aqui. Então porquê? Porque eu acho que ele, a seguir ao golo, foi apanhado em festejos nada sauditas. E foi castigado. Nem saudáveis, nem sauditas. Nada. Lá não havia. E curiosamente, a Arábia acaba o grupo em segundo lugar atrás do Irão. Olha. Deixa ver se perdeu na fase de grupos. Nel Vingada, campeão asiático. Bem, começa com 6-0 a Tailândia, ganha 1-0 ao Iraque e depois perde 3-0 com o Irão. 3-0 com o Irão. A ideia só marcou um gol. E o treinador do Irão era um iraniano. Já agora, Rui, o que é feito do Nel Vingada? Nel Vingada esteve até há pouco tempo na Índia, a trabalhar na Federação da Índia, e agora está a viver a vida, que nunca viveu, não é? E agora, 71 anos, portanto, 71, ele é de Serpa, no Alentejo. Sim. Embora todos os iranianos... Não me digas que se junta com o Veiga Trigo e o Rosa Santos para umas patuscadas. Não, mas é uma pessoa muito interessante, muito calma. O Tino Soldado é um bocado como o Seinfeld. Nós vamos buscar informações em episódios anteriores para... Você só percebe se tiver, se claro, não. Chapéu. Não, é um homem muito ponderado, muito calmo. Tem muitas histórias, porque já está no futebol há muitos anos. Este tipo de pessoas é sempre bom falar com elas. Há outra pessoa, por exemplo, que está muito ligada ao futebol desde sempre, que é o Josualdo Ferreira, por exemplo. Portanto, o Tony. São pessoas que nos acompanham desde sempre, a nós,
e que já acompanhavam desde o tempo dos nossos pais. É verdade. Isso é incrível, porque é desse tipo de pessoas que são demasiado preciosas para deixarmos passar ao lado. E houve um período jornalístico em que se falava muito do presente. Eu falo isso dos anos 90. Havia pouca gente que estava interessada nos antigos e nos velhos, não é? Felizmente, digo eu, agora há mais pessoas interessadas em saber como é que era o futebol do antigamente e em falar com esse tipo de pessoas. E o Nel Vingada insere-se, pela idade e pelo conhecimento, insere-se nesse lote de pessoas que estão há muito, muito, muito tempo no futebol, que viram muita coisa. Sim. E que, melhor que isso, participaram em muita coisa. Porque estamos a falar de um homem que ganhou a Taça da Ásia pela Arábia Saudita, não é para todos, aliás, não é para mais ninguém, é só para ele, e que também esteve presente nas duas conquistas mundiais de Portugal. Portugal só tem esses mundiais, mais nada. E é de valor, né? E também seria muito interessante certificar-nos, mas isso é impossível, porque não haverá justiça para isso, certificar qual é que é a percentagem da dupla mérito, e não é querer tirar nada a ninguém, é Queiroz e Nel Vingada. Qual é? Era 50-50? Era 51-49? Percebo muito bem. Só para saber de onde é que vinham as ideias, porque de facto o João Peixe, que jogou no Sporting Clube, quando me disse, e o João Peixe estava nessa geração, Dani, Nuno Gomes, Kim, ele disse logo, essa jogada foi planeada pelo Nel Vingada. E portanto, isso é interessante saber, porque muitas vezes não nos questionamos. Pronto, a jogada está ali e nós rimos com ela e lembramos. Já passaram quase 30 anos. Como é que isto nasceu, não é? Como é que isto nasceu, é curioso. E como é que foi praticado? Sim. Rui, antes de avançarmos para a música maestro, que vai ser bom hoje, eu li esta semana um artigo do Luís Osório sobre o Artur Jorge. Basicamente, a lógica qual era? O rei Artur foi votado ao esquecimento. Ninguém sabe dele, ele não dá entrevistas, também não sei se por vontade própria. Sim, é por vontade própria. E eu mal acabei de ler aquele artigo, a minha reação imediata foi: tenho de falar com o Rui para fazermos alguma coisa especial sobre o Artur Jorge. Era bom, por achar que ele merece. Sim, claro. Mas também não sabia se era por vontade do Artur ou por esquecimento. Não, ele quer. Já o tentámos convidar 2 vezes para a grandiosa enciclopédia do Ludopédio, na RTP3, e ele recusou as 2 amavelmente. Porque ele é sempre um cavalheiro nas respostas. Sim. E por WhatsApp recusou-se as 2 vezes e sempre, pronto, e a segunda vez, a primeira disse que não queria, não tinha vontade, pronto, ok. Mas deixou a porta aberta, pronto. Sendo assim, não sei, passado um ano e meio, a propósito de um assunto relacionado com ele, lembrámos-nos dele. Até acho que era um número redondo, não sei se seria 70 anos ou 75. E ele aí foi, não estou interessado em nada, tipo, o futebol para mim acabou. Não tenho nada para contar, nada para dizer, estou bem assim. E pronto, essa foi a pedra de toque. Desconhecia isso. Portanto, ganhou muito e agora vou à minha vida, adeus. Pronto, há que respeitar naturalmente. Claro. Tenho pena, sim. Porque é uma personagem que eu gostava de decifrar um bocadinho. Também eu. Mas... Aliás, eu tive uma vez com ele e fiquei em 2002 e quem me dera que fosse agora, porque em 2002 tinha muito menos conhecimento e muito menos curiosidade. Claro. Aquilo que eu dizia dos anos 90, eu era assim, eu era um dos culpados. Artur Jorge, lá vou eu falar com ele. E ficou-me na memória ele dizer que o jogador que mais o tinha impressionado foi o Asparokov, da Bulgária, que morreu vítima de um acidente trágico de carro, enquanto jogador, mas que era um jogador imenso do futebol búlgaro, e nós sabemos que a Bulgária tem muitos intérpretes divinais, porque já os conhecemos cá em Portugal, de Gingeira, e achei piada a isso. Portanto, agora gostava de voltar a pegar no assunto. É verdade, olha, Artur, o Asparokov, e mais jogadores assim. Pronto, esse cara, ele dizia-me um DRDA, que eu desconhecia, e depois ia ver a Wikipédia. Este gajo foi muito bom. Vamos mudar o ritmo, Rui. Vamos subir o tom. Vamos a isso. Música maestro.
Ora bem, Sr. Miguel Tavares, pode pegar no pandeiro, na batuta, na batuta, na bateria, na guitarra. Olha, hoje vou falar de um grupo que se falou aqui na presença do... Aliás, foi o Rui Pedro Silva que deu o mote de podcast dos Matraquilhos e ficou no meu subconsciente pelos vistos, porque eu hoje acordei e lembrei-me, olha, a música maestra hoje vai ser o Skank. E tu é que me disseste, mas isso foi o que o Rui Pedro Silva disse? É sério? Não sabia, pronto. Aqui fica uma homenagem, não ao Skank, mas ao Rui Pedro Silva. Já não falávamos do Rui Pedro também para há 2 programas. Exatamente. Mas os Skank fazem parte da minha vivência, porque eles são de Belo Horizonte, portanto são mineiros. Viveste lá? E eu vivi lá 4 meses e aprendi muito sobre a cultura mineira, porque lá está, o Brasil é um continente, portanto Minas Gerais é um país, Rio é outro, São Paulo e por aí fora. E então a cultura mineira é muito forte, para além do Skank também, se não me engano, tem J Quest, que também é um grupo não tão internacional. Sim, mas também com força. Mas este do Skank é um hino ao futebol e, portanto, acho que é uma bela maneira de acabar o nosso programa. Portanto, música Skank. Maestro, Skank, para acabar o programa de hoje. Rui, um grande abraço. Obrigado pelas tuas escolhas. Até para a semana. Sigam-nos no Spotify, Google Podcasts, YouTube e, obviamente, 00.pt. Sempre. Obrigado por tudo.